Gostaria de chamar ao palco a palestrante Letícia Philipp, que vai falar sobre saúde e beleza sincronizadas, maximizando resultados na ROF com ozonioterapia tópica e ingredientes limpos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Estou me acostumando aqui com essa modalidade de falar sem escutar muito bem. Tá tudo certo, né? Estou escutando. Então tá bom. Bom, a gente vai falar de um tema aqui que não é preenchedor, não é botox, não é lifting, mas é um tema que pode agregar muito em todos os procedimentos de harmonização. E é um tema, de certa forma, polêmico, porque a gente está trazendo alguns fatos que contribuem para o envelhecimento. Apesar de a gente ter procedimentos aqui que não são utilizados no envelhecimento, às vezes a gente quer só aperfeiçoar alguma condição, o envelhecimento é o fator principal que leva as pessoas a fazer os procedimentos de harmonização facial. Então a gente precisa começar a pensar nisso de uma forma mais ampla, porque o profissional que estiver só focado em técnicas vai ter resultados limitados. Os resultados serão limitados se a gente não estiver olhando isso de forma mais ampla. Então hoje a gente quer trazer aqui algumas verdades aí, algumas que nem todos estão preparados para ouvir. Para quem não me conhece, eu sou farmacêutica, sou especialista em ozonioterapia. Há 20 anos eu trabalho com essa molécula. Também sou especialista em cosmetologia estética e pós-graduada em adequação nutricional e manutenção da homeostase. Bom, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre o processo de envelhecimento, porque esse processo que é multifatorial e os fatores que aceleram esse processo e o que sucede e o que vem após os nossos procedimentos faciais é a chave aí para a gente otimizar resultados, ter mais previsibilidade nos tratamentos e também estimular a longevidade. A gente não quer melhorar as condições, então nós precisamos tirar os fatores que atrapalham, cortar os fatores que estão atrapalhando aí a nossa longevidade. Porque o nosso objetivo é o quê? Prolongar a vida ou prolongar a vitalidade? E essa imagem fala muito sobre o paciente que você está harmonizando. Você pode estar harmonizando 2 pacientes com a mesma idade, mas com condições fisiológicas totalmente diferentes. Uma paciente de 50 anos inflamada, uma paciente de 50 anos bem condicionada. Por que você faz o mesmo tratamento, o mesmo preenchedor num paciente e em outro e os resultados são diferentes? Porque um tem complicação e o outro não tem se você faz exatamente a mesma coisa? Será que a diferença não está no nosso terreno biológico? Então, a gente traz aqui esse alerta para vocês abrirem a mente e começar a pensar um pouco mais amplamente nessas condições biológicas. Porque o envelhecimento ele não acontece só aqui externamente. Ele acontece em todos os níveis. Ele é multifatorial, ele vai no nível molecular, no nível celular e no nível sistêmico. Então, nós temos vários hallmarks aí. Hoje é uma tendência a gente falar disso, dos hallmarks do envelhecimento, entender tudo o que acontece aqui a nível celular, o que acontece quando uma pele vai envelhecendo. Você está harmonizando pacientes que estão envelhecendo e você não está olhando para isso. Então, a nossa mensagem é: olhe para esse paciente, olhe para essas células e entenda isso mais profundamente, que com certeza os seus resultados serão mais duradouros e mais efetivos, sem perder o foco na saúde, porque não existe, gente, beleza sem saúde, Beleza, não, quem que fica bonito doente, É muito difícil. Então, o que acontece, resumidamente, quando a gente vai envelhecendo? Quais são os hallmarks aí? Instabilidade genômica, esses danos que o nosso DNA sofre, vai trazendo essa instabilidade. Encurtamento dos telômeros, aí os telômeros hoje são um dos maiores marcadores aí do envelhecimento. Quanto mais curtos os nossos telômeros, a pontinha ali que protege o nosso DNA, menor a nossa capacidade de renovação celular e mais suscetíveis a doenças e envelhecimento a gente fica. As alterações epigenéticas, como o nosso estilo de vida vai influenciar na expressão do nosso DNA. A gente vai perdendo a proteostase, essa perda de capacidade de regulação de proteínas. A gente desregula a nossa sensibilidade a nutrientes. Disfunção mitocondrial. O que disfunção mitocondrial tem a ver com a pele? Tudo. Se a tua energia, se a tua célula não está entregando energia,
você não está fazendo o básico bem feito, né? Então, a ideia aqui é voltar um pouquinho e trazer aquela coisa do básico bem feito. A gente vai tendo células senescentes, exaustão de células-tronco, perdendo toda essa capacidade aí de renovação, de reparação, e a nossa comunicação intercelular, ela é alterada. Então, o que está acontecendo aqui fora, as nossas alterações fenotípicas, nada mais são do que um reflexo do que está acontecendo a nível celular, na nossa fisiologia celular, né? A pele vai envelhecendo, a gente vai tendo essa alteração na densidade da pele, na cor, atrofia, achatamento, perda do colágeno, diminuição da elasticidade. Por que isso acontece? Novamente, por tudo isso que está acontecendo lá dentro das nossas células. As nossas mitocôndrias vão se tornando aí disfuncionais, a gente vai tendo acúmulo de proteínas oxidadas, a gente vai tendo esse processo de células senescentes. E o pior dessas células senescentes é que elas não ficam ali isoladas, elas começam a emitir mensagens, né? Elas são fofoqueiras, elas vão contando para as outras, e esse SASP aí, né, que é essa liberação de citocinas inflamatórias, elas vão inflamando e vão levando essa mensagem para outras células, e a gente vai acontecendo o que a gente chama de inflammaging, né? Que é esse fenômeno de inflamação de baixo grau que vai acontecendo ao longo da vida, mas que vai acelerando aí o nosso processo de envelhecimento. Então, a gente vai ter menor quantidade de mitocôndrias e também uma disfunção, vai entregar menos energia, telômeros mais curtos, menor capacidade de reparo do DNA, degeneração por processos de acúmulo de radicais livres e estresse oxidativo. O estresse oxidativo é um grande inimigo das nossas células, eles são causadores de inflamação que vão causar o envelhecimento. E essa inflammaging, né, que é essa resposta a essa inflamação crônica de baixo grau que vai, aos poucos, acelerando aí o nosso processo de envelhecimento e danos. E isso também vai influenciar diretamente na resposta dos nossos procedimentos. Então, a gente tem que conhecer esse paciente e entender. E claro que também teremos alterações fisiológicas aí em todos os níveis, né, mudanças hormonais, declínio cognitivo, mudanças na composição corporal, né? E esse processo ele pode ser gerenciado ou acelerado. E nós precisamos entender isso. Então, o que pode acelerar? Por que duas pessoas na mesma idade envelhecem de formas diferentes? O que a gente consegue controlar disso? A alimentação inadequada, ela pode acelerar. O estresse mental, o estresse é um grande causador de envelhecimento. Padrão de pensamentos, sabiam que pessoas que têm pensamentos negativos, que são pessimistas, elas envelhecem mais rápido? Está comprovado que os telômeros se encurtam quando as pessoas têm esse padrão pessimista. Então, fujam de pessoas pessimistas ou treinem, né, a mente para ser otimista. A falta de atividade física, né, isso é muito óbvio. Estresse durante a infância, sono comprometido e agentes químicos. É claro que aqui a gente não vai falar de todos esses fatores, né? A aula não é sobre fatores de envelhecimento, mas a gente vai focar em alguns aqui que eu quero trazer para vocês. O que também pode trazer encurtamento dos telômeros? Disruptores endócrinos, toxinas, pesticidas, tudo isso está relacionado ao envelhecimento e ao encurtamento dos telômeros, que são aí os grandes, né, como eu falei, protetores das nossas células. Olha aqui, então, a literatura hoje mais moderna, né, trazendo sobre a importância, né, desses agentes no nosso organismo. Os disruptores endócrinos, eles afetam as mitocôndrias, as mitocôndrias afetam a entrega de energia, né? Os disruptores endócrinos, eles influenciam negativamente o envelhecimento. A gente pensa, disruptor endócrino só vai alterar a questão hormonal? Não. Hoje já está comprovado que eles alteram negativamente o envelhecimento. A exposição a eles, ela é muito importante, ela é especialmente prejudicial durante a infância. Além disso, a gente pode transferir isso para os nossos filhos, né? Então, assim, a gente deixa uma herança epigenética ruim quando temos essas substâncias, essa exposição agressiva a essas substâncias.
Mas hoje é um grande desafio. Ainda, né, há muitas pessoas que falam que isso é terrorismo, porque é muito difícil você correlacionar a exposição a um sintoma, porque são muitos produtos os quais a gente está submetido hoje, o meio do qual a gente vive, né, tem muitas substâncias tóxicas, então essa correlação única de sintomas ela é complexa, por isso que é um assunto ainda muito novo. Existem muitos novos produtos, né? Na infância, principalmente, a gente tem essa preocupação maior, como eu falei, né? A vida intrauterina é a janela mais crítica, né? E a gente aqui, harmonizando pessoas num ambiente tóxico, a gente está se preocupando com isso, como você que cuida da estética e cuida do envelhecimento pensa a respeito disso. Então nós queremos trazer isso como um novo paradigma aí a ser quebrado pelos profissionais que estão focando na estética, porque, como eu falei, não existe estética sem saúde, né? As baixas doses, né, é um assunto complexo, porque realmente é novo, né? Ele interage com diversas especialidades, mas a gente precisa pensar cada vez mais nisso. Olha só aqui mais um estudo sugerindo, então, que essa exposição combinada a diferentes disruptores endócrinos, ela acelera a idade biológica, né? A gente envelhece mais rápido, danos mais rápidos, aumenta o risco de doenças cardiovasculares e aqui trazendo, interessante, identificando as vitaminas C e E com possíveis intervenções preventivas, ou seja, eu vou segurar um pouco esse dano aí, tendo a disponibilidade de enzimas antioxidantes. E aí também, né, trazendo que os disruptores endócrinos não só afetam todo o sistema hormonal, envelhecimento, como podem trazer eczemas, acnes e outras intervenções na pele, né, contribuindo então para desequilíbrios cutâneos também. Então a gente vai estar buscando a causa de tudo isso. E o que a gente pode fazer, então, para controlar esse envelhecimento, para controlar esses danos ao DNA, para controlar todo esse processo? Várias, né? Aqui muito se fala, né? A gente já sabe, dieta, a atividade física ela é importantíssima, porque a atividade física ela ativa sirtuínas, ativa a telomerase, que é essa enzima que segura um pouco esse encurtamento dos telômeros. Desintoxicação, cuidar das emoções, nutrientes, níveis ótimos de vitamina D, micronutrição. E também evitar, né, a exposição a agentes nocivos ou disruptores endócrinos, metais pesados, entre outros, e intervenções baseadas em hormese. E eu deixei aqui em negrito porque a gente vai falar sobre esses dois tópicos, exposição a agentes nocivos e intervenções baseadas em hormese, que são dois aspectos onde nós podemos agir, são dois fatores, né? Os outros aqui eu espero que vocês estejam controlando bem, dieta, exercício físico, e esses aqui nós vamos entender melhor como podemos fazer. Bom, falando um pouquinho sobre essa questão de disruptores endócrinos, né? Eles estão presentes, o que são, e eu vou falar um pouquinho mais para frente, para quem ainda não está familiarizado com isso, mas essas substâncias elas estão presentes em diversos tipos de produtos, desde resíduos farmacêuticos, produtos químicos industriais, pesticidas, poluentes ambientais e produtos de higiene e cosméticos, compostos orgânicos persistentes. Nós sabemos que em muitas situações, nós podemos não ter controle sobre o que nós estamos expostos. Mas há muitas situações que nós podemos controlar e fazer melhores escolhas. Então, é disso aqui que a gente vai falar para vocês. Se os disruptores endócrinos e essas substâncias tóxicas estão presentes nos nossos cosméticos, no nosso skincare, nos nossos produtos de higiene e beleza, será que o nosso skincare de cada dia aí pode estar contribuindo para o adoecimento e envelhecimento? A gente acabou de ver os artigos, né, mostrando essa situação, onde a gente tem esse potencial aí, agressor dos disruptores endócrinos. E isso seria terrorismo, né? Porque a gente vem usando isso há muitos anos. Isso seria terrorismo cosmético, como se diz por aí, né? É óbvio que o nosso corpo tem uma capacidade de desintoxicação. Mas até que ponto vai essa nossa capacidade de desintoxicação? Vocês já pararam para pensar quantos produtos cosméticos de higiene a gente usa por dia? Mulheres, então, usam muito mais, né? Ainda temos o fator dos receptores de estrogênio que nos interferem mais ainda.
Então, né, hoje em dia, uma mulher, no mínimo, né, está exposta a muito mais produtos, inclusive que os homens, né? Sabonete, creme dental, shampoo, condicionador, enfim. Pensa no quando você começa seu dia, toma banho, desodorante, shampoo, condicionador. Quantos e quantos produtos a gente está usando? Muito mais de 150 produtos diariamente, né, na nossa rotina. E isso hoje, cada vez mais precocemente. Tem o fenômeno aí Sephora Kids, né? As crianças imitando, olhando as redes sociais e trazendo essa rotina dentro de uma condição que elas não precisam, né? Porque elas querem se hidratar, querem fazer coisas que elas não necessitam, né? E num contexto onde a gente viu toda a problemática que traz a exposição a disruptores endócrinos nessa condição. Né? Então, assim, criança tem que ter supervisão, criança precisa ter supervisão, mas adulto também precisa, porque adulto está fazendo escolhas baseadas somente em emoções, somente em propaganda, e não está olhando aqui o que realmente tem lá dentro, né? Qual é o conteúdo. São muitos produtos químicos hoje que são misturados, né, em cosméticos, né? A gente não vai poder se aprofundar nisso, mas a gente tem aí muitos produtos disruptores endócrinos. Então, eu queria falar um pouquinho, rapidamente, aí, sobre o que são essas substâncias, quais são elas e quais a gente tem que se importar mais e se preocupar, porque elas já são conhecidamente mais maléficas. Substâncias cancerígenas, né? Quem não se preocupa com substâncias cancerígenas? E aí, muitas vezes, a gente pensa, eu vou comprar um produto de uma marca internacional, porque realmente ela tem mais condições, ela passa por mais testes, né? E, na verdade, essa não é uma condição obrigatória, porque essas substâncias, muitas vezes, elas trazem um bom desempenho para a nossa pele, elas trazem um bom desempenho de deslizamento, ou trazem um benefício que muitas vezes não é superado aí na saúde. Então, a gente precisa estar entendendo isso aí, que as marcas não necessariamente estão ligadas à segurança. Mas só para a gente trazer aqui, para quem ainda não está familiarizado com esse conceito de disruptor endócrino, né, os disruptores endócrinos, então, eles são substâncias ou um mix, né, dessas substâncias juntas, que juntas ainda podem ter um potencial maléfico ainda maior, que interfere em vários aspectos da nossa pele. Então, aqui essa imagem é bem ilustrativa, porque ela mostra ali, né, um receptor de hormônio no nosso organismo, um hormônio natural, que é aquele vermelhinho ali, e um disruptor endócrino, que ele pode ir lá e bloquear esse receptor, ou ele pode atrapalhar. Por isso que se chama disruptor endócrino, né? Porque ele atrapalha o nosso sistema hormonal. E isso vai criando aí, como eu falei, todas essas consequências, não só para o nosso sistema hormonal, trazendo envelhecimento precoce, trazendo todos esses danos, né? E um dos grandes problemas dessas substâncias é que elas são bioacumuláveis, elas vão se acumulando aí ao longo do tempo. Ninguém está inventando isso, isso não é uma novidade. Vejam que a Sociedade de Endocrinologia Americana, ela já publicou um guia em 2009 falando, né, sobre os disruptores endócrinos, sobre como essas substâncias podem atrapalhar no câncer, na puberdade, nos distúrbios reprodutivos. Então, elas são já conhecidamente maléficas, muito expressivamente às mulheres, por conta que nós temos os receptores estrogênicos, mas também para os homens, né, também vai ter o mesmo problema, né, só que os homens acabam tendo um pouco menos de exposição, até porque a gente já começa essa rotina de beleza muito cedo. Então, hoje, né, a gente fala muito mais de mulher, mas não quer dizer que os homens não tenham esses efeitos. E na pele, será que eles fazem alguma coisa? Esses disruptores endócrinos trazem malefícios diretos para a nossa pele, não só para o nosso sistema? Sim, né? Então, aqui já temos literatura demonstrando que eles podem, nos queratinócitos, eles vão atuar, reduzindo inflamação e morte celular nos queratinócitos. Eles vão atuar nos melanócitos, também podendo afetar a produção de melanina. Nos sebócitos, podendo fazer essa desregulação da produção de sebo, agravando, né, a questão da oleosidade. E aí você está lá, usando coisa e alimentando o próprio sistema, né? Células imunológicas e inflamatórias também ele vai atuar. Ele pode interferir nas células tronco, trazendo também a interferência aí no envelhecimento da pele. Então, são substâncias perigosas, né? Vamos entender.
Falando um pouquinho dessas substâncias, eu vou trazer, claro, resumidamente, e no final eu vou deixar aqui para vocês um guia, vocês vão ter acesso aqui a esses slides para poder depois consultar, né, em casa, eu vou deixar aqui para vocês. Mas existem substâncias que são conhecidamente já perigosas, que são, por exemplo, fitalatos, que eles são fixadores de fragrância. Então, fitalatos, o que eles fazem? Eles fixam muito bem. Então, produtos muito cheirosos, que têm uma durabilidade muito longa, certamente contêm muito fitalato. E eles são também, como eu falei, disruptores endócrinos, e eles trazem danos reprodutivos e hormonais. E, é claro, eles não estão, às vezes, lá escrito fitalatos, né? Você tem algumas siglas, e essas siglas elas estão aqui embaixo, e vocês podem estar pesquisando aí. Mas os fitalatos, eles são uma classe de produtos perigosos. A gente tem a questão dos parabenos, que também são conservantes de produtos. Eles são excelentes para conservar o produto. Agora, qual é o impacto deles na nossa pele? Ah, mas é seguro, é aprovado pela Anvisa, é aprovado pelo FDA. Ótimo, é aprovado naquela concentração. Mas será que os estudos foram feitos com tudo isso que a gente usa, com essa questão cumulativa, com efeitos no ambiente em outras substâncias, né? Os parabenos, eles são talvez os mais conhecidos. E hoje muitas indústrias, inclusive, usam esse apelo. Ah, sem parabenos, mas está cheio de outras substâncias lá, né? Os parabenos talvez são os que levam à fama, né? Porque eles vêm na frente, então eles trocam lá o parabeno por outra coisa, mas continua tendo aí outros ativos aí que vão ter essa ação. Então, o problema também, né, dos parabenos, que eles imitam aí os estrogênios, como eu falei, eles podem causar puberdade precoce em meninas, casos de dermatite alérgica de contato, né? E aí você compra um produto natural, né, de uma empresa que nem é o caso aqui, mas se chama Cosmetics Natural, né? E aí você olha lá na embalagem, o primeiro ingrediente é petrolato, o segundo é cera, aí depois você tem propilparabeno, BHT e tudo mais, mas a caixa é de cosmético natural, né? Então, será o quanto a gente está se enganando ou o quanto a gente está sendo enganado? E quanto nós, enquanto profissionais da saúde, precisamos ter um olhar mais crítico sobre isso? Quanto profissionais, não só da beleza, né? Porque o profissional da beleza, ele só pensa na técnica, mas os profissionais da saúde, eles têm que pensar o quê? Na saúde, né? Não promover a doença. Então, essa é uma mensagem importante. Triclosan, né? Ela já é bastante conhecido, ele é muito utilizado em cremes dentais, produtos de desinfecção bucal, mas eles aumentam a resistência bacteriana, então tem que ser evitado. E aí os petrolatos, né, que são substâncias derivadas de petróleos, são consideradas disruptores endócrinos e sabe o quê? São baratas, são ótimas para encher o produto, são maravilhosas, dão um desempenho muito bom, deslizamento, trazem um resultado rápido, né? Então aquele produto tem uma textura agradável, ela não é ruim. Se ela fosse de todo ruim, ela não estaria ali, né? O problema são os efeitos deles a longo prazo. E eles estão presentes aí em muitas substâncias, em muitos produtos, inclusive nesses produtos da moda, né? Que as crianças adoram passar na boca, que tem um gostinho doce, é bem, né? Parece balinha. Acho que vocês já ouviram falar desses produtinhos aí, né? Porque eles não deveriam nem ser ingeridos, mas eles estão na boca. E o primeiro ingrediente dele é o quê? Petrolato, né? Então, assim, os disruptores endócrinos, eles interferem em todos os sistemas, como a gente falou, né? E a gente está aí usando sem restrições, né? Então, a gente tem que começar a olhar mais para isso. Alumínio, né, é um metal, não é um metal pesado, mas é um metal tóxico que traz nefrotoxicidade, neurotoxicidade. Ele se acumula no nosso organismo, né? Alumínio a gente não pode ter zero no nosso organismo, assim como chumbo, assim como qualquer outro metal, né? Mas tem um estudo que foi associado, pacientes que tinham câncer de mama, fizeram a análise dessas pacientes pós-morte e as células todas, os tecidos apresentavam quantidades significativas de alumínio. Por isso o alumínio, né, está relacionado a essa questão do câncer de mama, enfim, que a gente deve evitar. É polêmico, mas está aí e a gente precisa falar disso. BHT e BH
também são conservantes que estão presentes em muitos produtos, na grande maioria dos produtos, inclusive alimentos, maionese, produtos alimentícios, né? A gente tem muito BHT e BHA também. Além de eles terem um potencial carcinogênico, eles também são considerados disruptores endócrinos. Aqui poderia ter uma aula, né, só sobre isso, falando sobre filtros químicos, mas os filtros químicos, os filtros solares químicos, eles também, né, têm esse potencial aí disruptor endócrino. Então, os principais que a gente deve evitar são esses que estão em negrito aqui: avobenzona, benzofenona e octonaxato. A gente tem nos Estados Unidos, não sei se quem já comprou protetor fora, ele já vem ali destacado qual é o tipo de filtro químico, porque as pessoas lá estão se conscientizando cada vez mais. Eu não quero usar esse, eu quero usar aquele. Tem a questão dos corais. Então, tudo isso vai trazendo, né, esse adoecimento. Chumbo é um metal pesado que não, né, a gente deve ficar longe, mas infelizmente ele faz parte dos pigmentos, então a gente tem. Microplásticos também são hoje encontrados, inclusive na vida, em cordão umbilical, né, já foram encontrados microplásticos em fetos, então essa transmissão, ela hoje vem acontecendo. Os disruptores endócrinos impactam em todos os nossos sistemas, tireoide, microbioma intestinal, né? Além disso, eles se acumulam em células gordurosas, né? Eles ficam nos nossos adipócitos, nas nossas células. Então, a gente tem um desafio maior, que é a desintoxicação desses produtos, nesse caso de acumulação. Então, precisamos falar sobre isso, nem todo mundo está preparado, mas o que é esse conceito? Aqui é só para ilustrar, né, um conceito. A gente buscou uma imagem adequada, o quê? Do barril cheio. É claro que o nosso organismo tem capacidade de detoxificação, como eu falei, mas hoje as fontes de contaminação ou de exposição a esses tipos de ingredientes, elas são cada vez maiores. Então, a gente precisa entender que o nosso organismo ele trabalha com um conceito de carga tóxica total. Em algum momento, ele não vai mais dar conta. Então, a gente precisa melhorar, diminuir a exposição a esse tipo de produto, melhorar o estilo de vida, melhorar todos esses fatores para quê? Gerenciar esse processo de envelhecimento, gerenciar a saúde da nossa pele. Porque se tudo isso traz malefícios para a nossa pele, se tudo isso traz malefícios para a nossa saúde, por que é que eu não vou melhorar e agir sobre condições que eu já conheço, né? Então, a gente precisa estimular, como eu falo, né, a saúde. Então, dentro desse conceito todo, a gente vem apresentando e difundindo o conceito da beleza limpa. O que é esse conceito da beleza limpa? É um conceito onde os produtos eles não têm mais esses ingredientes que são polêmicos, né? Apesar de serem aprovados, como eu falei, do ponto de vista regulatório, de Anvisa, FDA e agências regulatórias, eles já são polêmicos. Os estudos deles foram realizados já há décadas, numa condição que o mundo era outro, né? Então, a gente precisa evoluir com isso e fazer escolhas melhores. Então, a gente precisa remover esses ingredientes potencialmente tóxicos, garantindo segurança do usuário e do meio ambiente. Esses ingredientes também possuem origem responsável e os produtos, a gente precisa que eles comuniquem mais claramente o que está escondido, né? O que acontece é que esse conceito, beleza limpa, ele não é regulamentado. Então, existem muitas artimanhas aí, como eu falei. Não tem parabeno, mas está cheio de petrolato. É natural. Natural não quer dizer que não tenha um conservante desse. É vegano. Vegano não quer dizer absolutamente nada. Vegano só quer dizer que não usa produtos de origem animal. Então, a indústria, de forma geral, ela quer vender, ela quer desempenho, ela quer retorno, né? Ela não está preocupada se a criança vai ingerir aquele gloss, né? Ela quer vender mais e mais e mais, que um gostinho bom, é isso que interessa, lucro. E as coisas vão começar a mudar quando nós nos conscientizarmos disso, né? Quando nós começarmos a exigir e procurar e evitar esse tipo de produto. Então, a nossa mensagem aqui
é que, como profissionais da saúde, né, que estimulam a saúde, a gente faça escolhas mais responsáveis que causem menos impacto na nossa saúde como um todo. Então, buscar extratos de óleos naturais, ativos mais biocompatíveis. Biocompatíveis é o quê? Que fazem parte da nossa constituição. Vitaminas, por exemplo, são ativos biocompatíveis. Óleos essenciais são produtos que não vão trazer, né, esses malefícios. Que ativos, então, são importantes para a gente pensar, né, que são diferenciais e aí que trazem segurança. Óleos vegetais, ao invés de óleos minerais. Gente, óleo vegetal é mais caro que óleo mineral, né? Óleo mineral é barato. Sabe creme de massagem da massagista? O primeiro item é óleo mineral, escorrega que é uma beleza, né? E aí você fica lá, massageia, quentinho, gostoso, né? Não quero ter celulite, vou fazer aquela massagem modeladora, sei lá o quê. E aí esfrega petrolato. É isso que a gente está fazendo, né? Óleos vegetais ozonizados. E aí eu sou suspeita, né? Porque o ozônio é minha paixão. Mas o óleo vegetal ozonizado é um produto, né? Um óleo já vegetal que não tem essa ação, né? Com ainda subprodutos obtidos aí do processo de ozonização, que tem uma imensa ação reparadora, regeneradora. Vitamina C é um outro ativo importantíssimo. Ácido hialurônico, né? Ele não dá para a gente viver sem ácido hialurônico quando a gente fala de hidratação. Importante, claro, que alguns produtos falam assim, ácido hialurônico, mas, né, quais são os pesos moleculares desse ácido hialurônico? O ácido hialurônico, em diferentes pesos moleculares, atinge diferentes camadas de hidratação. Então, claro que bons produtos com quantidades adequadas de ingredientes, eles vão ter aí valores diferenciados. Outros ativos importantíssimos que eu não dispensaria jamais, por exemplo, o depantenol, que é a provitamina B5, que é extremamente útil para a nossa pele, óleo de rosa mosqueta, esqualano vegetal, que a gente vai perdendo, né, a nossa capacidade da barreira cutânea com o tempo, a partir dos 25 anos vai diminuindo. Então o esqualano, ele, apesar de ele, né, o esqualano é um ingrediente que antigamente era extraído dos fígados das baleias e hoje ele é produzido a partir da cana-de-açúcar. Então é um ingrediente que a gente chama biomimético. Biomimético é o quê? Que imita uma substância natural. É como um hormônio que a gente usa, um hormônio bioidêntico. É um hormônio que é igual ao nosso hormônio, mas não necessariamente ele foi extraído de um ser humano. Ele tem uma produção, mas a característica molecular dele é igual às nossas moléculas naturais. Então, são ingredientes interessantíssimos para a gente ter no nosso skincare, para a gente ter na nossa rotina. Extratos vegetais, manteiga de karité, aloe vera. Então, claro, a gente tem inúmeras substâncias aí que podem ser utilizadas, que podem substituir esses produtos que fazem mal no organismo e trazer esse conceito que a gente fala de saúde e beleza limpa, que é tão importante. Porque, gente, não há nada que substitua a nossa parte, né? Não há nada que substitua o que você tem que fazer. Se você está fazendo alguma coisa que agora vai fazer mal, em algum momento o seu organismo vai pagar o preço disso. Então, eu trouxe aqui que o futuro é regenerativo, mas na verdade eu poderia dizer que o presente é regenerativo, né? Porque enquanto a gente não pensar a nível celular, né? E eu trago essa informação e a importância de a gente pensar nas nossas células e como estamos cuidando das nossas células, né? Eu estou fazendo bioestimulador, dá-lhe bioestimulador, mas esse organismo está preparado para receber esse bioestimulador, né? Eu vendi um procedimento de bioestimulador. Por que a resposta é diferente? Porque ele está recebendo o melhor produto no melhor momento. Então, como profissional, novamente, a gente precisa pensar nisso. Então, a gente precisa pensar na reparação celular com foco, né, na regeneração. Claro que a estimulação do colágeno é importantíssimo, sem dúvida nenhuma. Mas a gente precisa pensar também em terapias antioxidantes, porque se a gente tiver estresse oxidativo crônico, radicais livres, etc., você, por um lado, estimula, por outro, degrada. Por um lado, estimula, por outro, degrada. Então, controlar o estresse oxidativo e a produção de radicais livres. Terapias com autólogos e fatores de crescimento. Vou falar um pouquinho sobre isso, né? Porque esse é o nosso ouro, né? Que está dentro da gente. Biosinais, melhorar o microambiente do tecido através da sinalização celular, promovendo um estado aí mais funcional.
E biohacking, né, que hoje é uma tendência, que é o quê? Otimizar funções celulares e evitando potenciais tóxicos. Eu quero que a minha célula funcione bem, então eu tenho que dar nutrientes para ela, preciso estimular o colágeno dela, preciso dela trabalhando de forma adequada. E aí, mudando um pouquinho, né, trazendo outro recurso biomimético, digamos assim, um recurso biocompatível, que é o recurso que a gente trabalha e ama aí há muito tempo, que é o ozônio, né, que é um recurso potencializador não só da harmonização facial, mas como da saúde como um todo, né? E vamos falar um pouquinho do potencial terapêutico desta molécula. Bom, acho que hoje, graças a Deus, muita gente já conhece, né, o ozônio, que é essa molécula natural composta por 3 átomos de oxigênio, que tem inúmeras propriedades biológicas no nosso organismo. É claro que o ozônio tem a sua toxicidade, mas nós estamos falando do uso de ozônio medicinal dentro de uma janela terapêutica, então a gente está falando dos benefícios dessa molécula. E aqui, né, o ozônio, como eu falei, não é uma molécula estranha ao organismo. Ele não é um disruptor endócrino, ele não vai trazer malefícios desde que, utilizado da forma correta, na concentração correta, ele vai ter pouquíssimas contraindicações, poucos efeitos colaterais. Por quê? Porque ele faz parte da nossa natureza. O nosso organismo produz ozônio naturalmente numa reação antígeno-anticorpo. Faz mal se você usar o errado, se você usar em concentrações altas, né? Faz mal toxina botulínica? Faz mal se você usar no lugar errado, se você usar em concentrações. Agora, se eu usar no lugar certo, na concentração certa, eu vou ter um efeito terapêutico, né? Então, a gente precisa entender as substâncias e entender a biocompatibilidade delas também com o nosso organismo e as reações que elas podem causar a longo prazo. Mas, falando especificamente de harmonização facial, como que a gente pode, então, otimizar os procedimentos de harmonização facial com ozônio? Bom, uma das primeiras propriedades aí do ozônio, que são vastamente conhecidas, é essa propriedade de melhorar a oxigenação tecidual. O ozônio favorece a liberação de oxigênio para os tecidos. Ele faz com que a nossa hemácia funcione melhor. Ele vai produzir mais 2,3-DPG, que vai oxigenar melhor os tecidos. Então, assim, não tem procedimento que não precise de oxigenação. Aliás, não tem vida sem oxigênio, né? Então, o ozônio é um excelente recurso para qualquer doença que esteja relacionada a condições de falta de oxigênio e também em procedimentos estéticos. O ozônio, ele é considerado um agente hormético, que age o quê? Como um condicionador oxidativo. Então, eu trouxe esse artigo porque esse é um artigo muito recente, olha, de 2024, é o que eu usei lá no início para falar dos hallmarks do envelhecimento, né, onde a gente tem os recursos que são importantes para gerenciar o envelhecimento. E hoje uma das técnicas mais utilizadas para o gerenciamento do envelhecimento é a hormese, é o condicionamento hormético, né? A gente tem outros recursos, inclusive restrição calórica, jejum, hipertermia, né? Mas o condicionamento oxidativo é hoje considerado um recurso aí para gerenciamento aí do envelhecimento. Por quê? Porque o ozônio, apesar de ele ser uma molécula oxidativa, ele dá um estímulo para o nosso organismo e a gente tem uma resposta melhor de enzimas antioxidantes. O nosso organismo fica treinado, entre aspas, né? Eu condiciono ele e ele responde, então, aumentando enzimas antioxidantes como glutationa peroxidase, catalase e superóxido mutase. Ele protege, então, as nossas células contra esses danos recorrentes aí que vão causar o quê? Inflamação crônica de baixo grau, que vão causar o envelhecimento. Então, a gente tem essa capacidade. As nossas mitocôndrias, elas estão altamente suscetíveis ao estresse oxidativo. Então, dessa forma, quando eu tenho um sistema antioxidante mais forte, eu tenho o quê? Uma capacidade mitocondrial mais eficiente, eu vou ter mais ATP. Então, eu quero bioestimular o meu paciente, mas ele não tem ATP nas células, né? Então, eu tenho que pensar a nível sistêmico e diminuir essa exposição aí aos radicais livres.
Outro aspecto importante do ozônio, e por isso, inclusive, ele é muito utilizado não só, claro, nos procedimentos estéticos, mas ele é um recurso muito utilizado no tratamento de diversas condições crônicas inflamatórias, é que o ozônio ele tem a capacidade de fazer uma modulação inflamatória. E até a gente estava conversando, né, sobre isso antes, porque as pessoas têm muita dúvida. Tá, mas quando eu faço microagulhamento, por exemplo, eu não estou produzindo uma inflamação controlada do qual eu quero uma resposta? Sim. Mas é importante que vocês saibam que o ozônio não é um anti-inflamatório convencional como um medicamento. Ele é um modulador inflamatório que modula essa resposta, né, dando condições mais suaves, digamos assim. Ele melhora as citocinas anti-inflamatórias e diminui as inflamatórias. Então, o efeito anti-inflamatório é advindo dessa ação de modulação anti-inflamatória, o que é diferente. Por isso, ele é excelente na harmonização facial, porque eu modulo essa resposta, eu trago resultados, né, melhores, é usado em pós-cirúrgico, é usado em muitas condições por conta dessa modulação inflamatória. Essa é uma propriedade aí incrível do ozônio, que nos surpreende, que sempre traz respostas, porque ele diminui o NF-κB, que é um promotor da inflamação, enquanto estimula o NRF2, que é um fator de transcrição importante aí para promover essa desintoxicação aí do nosso organismo. Além disso, uma das propriedades do ozônio é que ele é um estimulante do colágeno, ou seja, ele aumenta o colágeno, ele é um bioestimulador. Então vejam aqui, foram aplicações subcutâneas em bordas de feridas em ratos, né, feridas induzidas em ratos. Então, nessa imagem da esquerda, que é o grupo controle, foram os animais que não receberam ozônio. E na imagem da direita foram os animais que receberam ozônio nas bordas, né? Imagina, foi feita uma ferida, então ele só recebeu ali uma aplicação subcutânea. Então você vê na da direita, onde tem aquele azulzinho, que a deposição de colágeno, né? Então tem maior quantidade de colágeno e a reptilização foram mais evidentes com a ausência de células inflamatórias. É isso que eu venho falando, a ausência de células inflamatórias. Então, o infiltrado ali inflamatório é menor, além de ter uma deposição de colágeno maior. Então, é um bioestimulador nesse sentido amplo, porque ele estimula aí a produção de colágeno. Melhora a angiogênese e aumento de fibroblastos. Então, a gente tem essa aplicabilidade muito grande, não só na harmonização, como no tratamento de feridas, por exemplo, porque a gente vai ter essa melhora aí, principalmente da angiogênese, estímulo de fibroblastos. Favorece a cicatrização. Então, a gente tem inúmeros estudos clínicos duplo cego randomizados demonstrando, então, que o ozônio é uma abordagem benéfica que melhora o tempo de cicatrização e reduz também infecções graves e necessidade de amputações, nesse caso onde os pacientes eram feridas graves, porque, claro, o ozônio, além de ter essa atividade estimulante, ele tem uma atividade antimicrobiana tópica importantíssima, que não é só contra um determinado tipo de micro-organismo, é bactérias, vírus e fungos. Então, a gente vai ter essa propriedade tópica do ozônio, que também pode ser muito explorada. Na pele, o que o ozônio pode fazer na nossa pele? Tem diversas ações, né, por tudo que a gente vai falou. Então, ele aumenta a eficácia da microcirculação e oxigenação dos tecidos. Se ele entrega mais oxigênio, ele vai ter essa capacidade. Ele acelera a capacidade antioxidante endógena, fazendo, né, como eu falei, essa modulação antioxidativa. Ele tem uma ação antisséptica tópica, como eu acabei de falar. Ele estimula a produção de colágeno, como eu mostrei para vocês ali anteriormente, e ele modula esse turnover celular, favorece o turnover celular, né? Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai diminuindo o nosso turnover celular. Como eu tenho as minhas células otimizadas, as minhas funções celulares otimizadas, eu vou melhorar então essa capacidade de turnover celular. Então os efeitos vão ser bioestimulação, revitalização, estimula o tecido e granulação, normalização do tecido subcutâneo, compactação do tecido adiposo. Quero começar a incluir ozônio nos meus procedimentos? Como eu começo? Existem várias formas, né, de a gente começar a incluir.
Lembrando que a gente tem 3 formas básicas aí de utilização do ozônio, que é a forma de gás, onde a gente tem que ter um gerador de ozônio medicinal. Esse gerador ele converte o oxigênio medicinal em ozônio, e aí você vai poder utilizar. A gente tem a forma de água ozonizada, que não é aquela água ozonizada do filtro, é uma água onde a gente produz ozônio num dispositivo adequado, com ozônio medicinal, com uma alta concentração de ozônio dissolvido. E a terceira forma é o óleo, onde a gente já não tem mais ozônio, mas a gente tem os benefícios do ozônio, que é através dos subprodutos aí que foram obtidos nesse processo de ozonização. Então, o gás ozônio medicinal ele tem uma aplicabilidade muito ampla, né? Porque ele pode ser desde antimicrobiano até bioestimulador, né? Porque um aparelho ele produz diferentes concentrações. Então, naquele estudo que eu mostrei das bordas de feridas dos ratos, eu tenho uma aplicação de gás subcutâneo, mas eu poderia fazer uma aplicação tópica, por exemplo, se houvesse uma infecção nessa ferida. Então, ele é muito versátil, né? O gás ozônio medicinal ele tem uma versatilidade muito grande, porque ele tem diversas aplicabilidades, dependendo aí de como você vai utilizar. A questão é que o gás ozônio ele é instável e a gente precisa ter um gerador de ozônio. A gente não compra ozonol na farmácia, a gente não pode fazer em casa, né? Ou pode, mas se tiver um gerador de ozônio. Então, a gente vai aplicar para bioestímulo de colágeno, a gente vai aplicar para lipólise tecidual, por exemplo. A gente pode aplicar em pré e pós-procedimentos, em pré, trans e pós-cirúrgicos, bichectomia, lipoaspiração de papada. Intercorrências, esse talvez eu falo que as pessoas podem conhecer pelo amor ou pela dor, né? Quando a gente conhece com uma complicação é pela dor, mas aí minha filha, o potencial do ozônio fica totalmente demonstrado, né? Que você fala assim, é mágica? Não, é você estimulando a vascularização, você otimizando funções celulares e aí você dá condições para você fazer essa reparação. Clareamento de mansa, dispersão de equimoses e associação com autólogos sanguíneos, que é maravilhoso. A água ozonizada também é um recurso aí muito útil, né, que quem tem ozônio no consultório vai utilizar a água ozonizada. A água ozonizada ela é muito versátil, ela é biocompatível, ela é o único agente aí que tem uma ação antimicrobiana, também estimula colágeno, tem uma ação anti-inflamatória, né? Tem estudo demonstrando que a água ozonizada diminui o NF-κB, que é um marcador inflamatório. A irrigação com água ozonizada ela pode ser realizada para antisepsia, limpeza da face, irrigação transcirúrgica, limpeza de pertuitos, máscara com água ozonizada, tratamento de infecções, inflamações, necrose, né? São situações onde a gente vai sempre poder utilizar água. E o óleo ozonizado, ele é um terceiro recurso, talvez seja o recurso mais acessível, porque você consegue comprar ele pronto, né? Não precisa ter um gerador, não precisa fazer aplicação com agulhas, não precisa ter conhecimento tão técnico, né? O próprio paciente pode, às vezes, utilizar. Só que o óleo ozonizado, ele não tem mais o ozônio em si, né? Ele é um produto obtido a partir de uma reação. Então, tem uma aula aí só sobre óleo ozonizado. Essa reação é uma reação química que vai produzir diversos produtos. E esses produtos que a gente obtém a partir do processo de ozonização são biologicamente ativos. E eles têm uma ação muito similar ao ozônio, gás, né, em si, porque ele tem uma ação reparadora e também tem uma ação antimicrobiana de amplo espectro. A vantagem do óleo é que ele é estável, né, porque enquanto o gás a gente precisa produzir no momento do uso, o óleo você pode ter essa estabilidade. E também ele é um ativo aí de dermocosméticos com alta eficácia. O ozônio, ele é um recurso que ele atua em diversas fases da harmonização. Ele pode atuar de forma ativa, né? Onde eu vou lá, vou fazer o tratamento para estimular. Ele pode atuar de forma preventiva, onde eu vou finalizar um pertuito, alguma coisa assim, para evitar uma infecção. E eu posso atuar de forma corretiva também, num caso de necrose, num caso de complicação. Então, o ozônio, além de ele ter diversas formas de aplicação, ele é uma ferramenta muito ampla, porque ele vai atuar aí em muitas etapas aí de qualquer procedimento. E aqui eu trouxe alguns vídeos para quem ainda não conhece, para ilustrar, né? Então você vai coletar o ozônio, aqui está rapidinho, ali num gerador, e vai fazer as aplicações com materiais simples, né? O ozônio é um recurso muito barato, porque a partir do momento que você pagou o seu gerador, você vai consumir oxigênio, seringa e agulha,
né? Então, assim, quanto mais você usa, mais barato fica. Quanto mais pacientes você usa, mais barato fica, porque o gerador está ali e você vai consumir oxigênio. Não é uma técnica complexa. Aqui, ó, aqui as aplicações do gás ozônio, né? Para quem está acostumado a fazer lifting, procedimentos mais complexos, cirurgias, implantes, né? Não tem nada de complexo. Claro que a gente precisa estudar e entender o potencial terapêutico, as concentrações adequadas, mas eu quero dizer que o procedimento em si, ele não é complexo, né? A gente precisa mais ter conhecimento de como obter os benefícios do que da técnica em si, porque ele é relativamente fácil de utilizar. E a gente pode associar também a fatores de crescimento, agregados plaquetários, associar agregados plaquetários para melhorar os fatores de crescimento. Então, a gente vai potencializar. Se a gente quer regenerar, e a gente tem o ouro dentro da gente, né? A gente tem ali toda a capacidade de regeneração, a gente pode potencializar ainda mais. Então, o ozônio é um recurso biocompatível que vai otimizar esses procedimentos. E até a gente estava falando antes, né? Sobre esse procedimento que é maravilhoso, que é biocompatível, que pode ser feito em qualquer tipo de paciente, né? A maioria, né? Poucas exceções. Então, é um recurso maravilhoso, né? Para quem já faz a bioestimulação com o IEPRF. Quando você adiciona o ozônio, você vai potencializar ainda mais esses fatores de crescimento, trazendo melhores resultados. Então, é um procedimento barato, porque você retira o material do próprio paciente, né? Como eu falei, o ozônio que você vai consumir é oxigênio, e você consegue resultados seguros, resultados que vão ser satisfatórios de uma forma biológica, digamos assim, né? Então, para pacientes que têm que estão buscando esse tipo de tratamento, é um excelente recurso. E também pode ser associado com outros, né? Então, não tem nenhuma contraindicação de associação, condições específicas, é muito fácil. Máscara, né, com água ozonizada. Então, assim, pós-procedimento, pré-procedimento, a gente tem uma ação calmante, anti-inflamatória muito interessante. Então, uma vez que você tem ali o recurso, você vai utilizar e vai notar que os resultados são diferentes. Pós-microagulhamento, então você vai ter derma-óleo, derma-creme, então são produtos que vão potencializar, vão prevenir a infecção, então é bastante interessante. E, claro, né, eu sei que a gente já tem falado sobre isso nos últimos Congrehofs aqui, para quem já é frequentador aqui, a gente sempre traz essa mensagem, mas ela continua sendo importante, porque em alguns momentos eu acredito que o ozônio pode ser ele pode mudar, né, o curso de uma situação muito grave, né? Quantas pessoas eu nunca tive complicação, mas quem está fazendo não está livre de ter, ainda mais se você está tratando um paciente que você não conhece, que tem uma condição inflamatória complexa, enfim. A gente sabe que isso pode acontecer, ou você pode receber de um colega, que muitas vezes acontece. Então, hoje o ozônio é um recurso indispensável que muda qualquer situação de complicação. Não tem como, né, não usar o ozônio numa situação dessa. E eu falo que aqui a gente está aprendendo pela dor, né? Não é pelo amor, aqui é pela dor. Porque aí você vê o poder dessa ferramenta terapêutica. Até que está tudo bem, é igual harmonizar o MIS, né? Não dá muita diferença. Agora harmoniza, faz uma coisinha ali, não, né, melhora, mas você não vê. Que agora harmoniza alguém que nunca fez nada, né? Já dá outro resultado. Então aqui é uma situação complexa que a gente consegue ver esse potencial. Então, esse caso eu já apresentei aqui, mas é só para vocês verem, né, como o ozônio pode ser um grande, como eu falei, potencial, uma grande ferramenta. Então, essa era uma necrose que a doutora Alessandra recebeu. Então, ela usou ozônio auricular para melhorar toda a capacidade de oxigenação dos tecidos. Usou ozônio local, 1 ml a cada 1 centímetro, numa concentração baixa, porque nesse caso a gente quer bioestimulação. Aqui ela usou laser e óleo ozonizado. E aí, 16 sessões, a gente teve um resultado bem satisfatório, porque imagina, né, o paciente que vai lá fazer um procedimento para ficar bonito e sai com uma necrose no nariz, né? Deve ser traumatizante. Eu já vi profissional que não quer mais nem trabalhar de medo de ter esse tipo de situação, né? Então, se você está correndo riscos, você precisa saber resolver esse problema. Então, essa ferramenta é maravilhosa.
Também a gente tem tido muitos resultados em fibrose, né? Então, assim, 1, 2 aplicações, às vezes a gente já resolve aí casos de fibrose. É uma aplicação relativamente simples, pós-lipoaspiração mecânica de papada aqui. Então, a gente tem bons resultados também com fibrose. Além de tudo, né? Como eu falei, é uma ferramenta muito versátil, porque a gente utiliza desde o pré, do durante, no pós, né? A gente tem todas as etapas aí onde a gente vai ter essa aplicabilidade do ozônio. Então aqui você pode utilizar, por exemplo, a água ozonizada. Aqui a gente está trazendo a espuma de limpeza que tem o óleo ozonizado, porque é um produto realmente que agrega no procedimento, que você faz uma limpeza profunda, com comprovação, e vai ter um resultado que não interfere, né, nos nossos fibroblastos, porque quando a gente tem, você vai fazer desinfecção, por exemplo, com álcool, né, você vai tirar todo o manto hidrolipídico. Álcool é solvente de superfície, gente, não é solvente de pele, né? Assim, já passou a época de utilizar álcool. Clorexidine até não é tão ruim do aspecto da pele, mas ele também inibe os fibroblastos. Então, né, a gente precisa utilizar produtos mais biocompatíveis. Então, a gente utilizando água ozonizada, associando uma espuma, a gente está utilizando produtos mais biocompatíveis. Pós-procedimentos, né? Todo mundo aqui muita gente hoje já utiliza o óleo ozonizado após, né, a finalização de pertuitos, por conta dessa intensa atividade antimicrobiana e regeneradora. Então, a gente tem um pós-procedimento mais garantido, com mais segurança, né? Além de ter todos os outros benefícios aí do ozônio. Essa é uma pergunta muito comum, né? Porque os óleos mais utilizados são girassol e oliva. Então, qual que eu utilizo? O girassol, ele tem uma ação mais antibacteriana, ele tem uma leve, maior ação antibacteriana, mas o oliva, ele tem uma ação antifúngica importante e uma ação anti-inflamatória também muito importante. Então, assim, os dois realmente têm essas efetividades, existe ali uma pequena diferença, mas ambos podem ser utilizados. E o óleo ozonizado, como eu falei, ele é um excelente ativo de produto cosmético. Por quê? Porque a gente vai ter todos os benefícios aí desse produto incrível, desse ativo, associado aí a outros produtos, né, que vão levar, em determinadas condições, hidratação, atividade antioxidante, atividade anti-inflamatória. Então, no pós-procedimento, a gente pode usar, por exemplo, um produto que estimula a regeneração e a reparação tecidual. Esse é um produto muito utilizado aqui no pós-procedimento, assim como os óleos ozonizados. Trouxe essa imagem aqui para mostrar para vocês a capacidade. Eu já mostrei isso em outros cursos, outros congressos, mas ela sempre me impressiona, porque a gente tem usado muito os produtos, tanto o óleo, quanto o ozônio, quanto a água. Eu já acompanhei lá no Egito, tem um estudo clínico onde eles fazem só o spray de água ozonizada para pacientes com queimaduras. E a gente tem uma atividade anti-inflamatória, um alívio da dor imediato, né? Aqui foi um caso de uma pessoa que se queimou na churrasqueira. Isso foi 15 dias depois. Você vê que não tem aquelas hipercromias, né? Que ele tem uma regeneração tecidual muito expressiva ali, como eu posso dizer, muito boa, né? E sem essa condição de hipercromias. Sérum facial é outro produto que a gente utiliza no pós-procedimento, que vai estimular o colágeno. Derma óleo ozonizado também é outro produto que tem um potencial proliferativo e migratório e também maior potencial de cicatrização. A gente sempre fala que uma nova era da saúde tem ozônio, né? E eu falo que a nova era da harmonização tem ozônio, porque você está trabalhando com uma estética regenerativa, você trabalhando com a visão na saúde, com uma molécula que traz mais segurança, mais biocompatibilidade, mais previsibilidade, porque eu estou modulando a inflamação, eu estou tendo atividade antimicrobiana, estou evitando infecção, vai otimizar e potencializar resultados. Minimizando, claro, o risco de complicações, intercorrências, que é o que a gente não quer, né? Eu estou fazendo um procedimento eletivo, um procedimento de estética, eu sou obrigado a usar todos os recursos para evitar os problemas. Porque hoje em dia, um paciente que vai para uma cirurgia, por qualquer, né, ele aceita a intercorrência, fala, é normal, pode acontecer.
mas um paciente de procedimento facial, ele não aceita, né, uma intercorrência ou uma complicação. Então, a gente precisa tomar todas as medidas evitando essa situação. E a mensagem final é que nós vamos envelhecer. Mas como nós vamos envelhecer depende do quê? Da saúde das nossas células. Não esqueçam que tudo começa a nível celular, que as alterações fisiológicas, as alterações que levam ao envelhecimento, que aceleram o nosso envelhecimento, elas dependem do dano que nós estamos provocando nas nossas células. E a pergunta é, como você está cuidando aí das suas células? Autocuidado e tratamentos conscientes. Cuide de você e do seu paciente sem perder o foco na saúde, né? Que a gente use essas ferramentas de harmonização facial, que a gente use todo esse arsenal que a gente tem aqui de forma consciente, de forma que a gente nunca prejudique o que é mais valioso em qualquer pessoa, que é a saúde, né? Então a gente precisa trazer essa mensagem para quem está fazendo procedimentos, porque isso sim é que vai mudar o futuro, que vai impactar na qualidade de vida do envelhecimento e na qualidade também dos procedimentos. Bom, gente, aqui nesse QR Code aqui tem os principais artigos, tem aqueles slides onde a gente colocou os ingredientes tóxicos para vocês colarem depois, poderem pesquisar. Então, isso não é curso, é só o material mesmo, os slides disponibilizados aqui para que vocês possam acessar. E eu quero convidar vocês para a segunda edição do Ozonhof, que é uma imersão na harmonização facial, que vai ser realizado em Balneário Camboriú no dia 25 de outubro. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais desse universo aqui da harmonização facial utilizando o ozônio, esse vai ser um evento, né? O próximo evento aqui, onde vocês vão poder ter essa imersão. Conseguiram pegar o QR Code? Então, muito obrigada. Quero agradecer a paciência e a disponibilidade de estar aqui escutando esse assunto. Eu espero realmente ter contribuído aí, ampliando um pouquinho a visão de procedimentos que vocês vão levar aí para os seus pacientes e para a nossa vida também. Obrigada.